Boa tarde, galera. Meu nome é José Divino, sou instrutor de autoescola, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo, se inscreve aí no canal. Aqui a gente vai estar dando dicas para os alunos que estão fazendo o processo de habilitação. Hoje nós vamos estar falando do conteúdo de infrações e penalidades. Nesse conteúdo, a gente vai estar abordando todas as infrações, as penalidades e as medidas administrativas. Se liga nessa aula, vamos lá. Nessa aula de infrações e penalidades, a gente vai estar abordando os tipos de infrações e as penalidades, né? O que seria infração? Infração seria uma desobediência. Penalidade seria o quê? Um castigo. Então, essa aula de infrações e penalidades, como eu sempre falo para os meus alunos, é a aula mais difícil que tem no processo de habilitação. Porque não basta você saber que é uma infração, você vai ter que saber a que grupo ela pertence. Mais para frente a gente vai ver que tem infrações leves, médias, graves e gravíssimas. Então, infração é uma desobediência, penalidade é um castigo. Por isso que nós temos multas que vão de R$ 88,38 até R$ 2.934,70. E em alguns casos ela pode ser multiplicada por 20 vezes, que chegaria a R$ 5.869,40. Então, infração de trânsito é o desrespeito a qualquer regra do Código de Trânsito Brasileiro. Você desobedeceu uma das regras do Código de Trânsito Brasileiro, você está cometendo uma infração. Se você comete uma infração, você fica sujeito a uma penalidade. O que seria penalidade? Um castigo. Penalidades são sanções, punições previstas pelo CTB aplicáveis aos condutores infratores. Então, veja só, o que seria CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade das infrações. A responsabilidade das infrações pode ser pelo proprietário, pelo condutor e pelo cidadão. O que seriam infrações pelo cidadão, né, cometidas pelo cidadão? Pelo Código de Trânsito Brasileiro, tanto o pedestre quanto o ciclista poderiam ser multados. Claro, até hoje ninguém foi multado, né, em virtude de ser um ciclista ou um pedestre. Mas pelo Código de Trânsito Brasileiro, qualquer um dos dois pode ser multado, tanto condutor quanto pedestre. E qual seria uma infração cometida por um pedestre? Vou dar dois exemplos para vocês. Se o pedestre atravessar fora da faixa e a faixa tiver até 50 metros de distância, né, isso é uma coisa que está no código, quando a faixa de pedestre estiver até 50 metros de distância, é dever do pedestre utilizar essa faixa, né? Então, se a faixa de pedestre estiver até 50 metros de distância e o pedestre atravessar fora da faixa, ele vai estar cometendo uma infração. Existe a sinalização semafórica própria para o pedestre. Se o pedestre atravessar quando tiver vermelho para o pedestre, né, ele comete uma infração também. E qual seria a infração para um pedestre? A metade de uma infração leve. Então, se uma infração leve, a multa é R$ 88,38, o pedestre pagaria, né, ele estaria pagando, a multa, no caso, seria de R$ 44,19, né? O ciclista também, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele comete infrações. Quando? Se ele estiver pedalando, né, na contramão, se ele estiver pedalando em cima da calçada, em todos esses casos ele comete infrações. E qual que seria a multa por um ciclista? Uma infração média. Então, para o pedestre, a metade de uma leve, para o ciclista, uma infração média. O condutor e o proprietário também são responsáveis por infrações. Quando que o condutor do veículo comete infrações? O condutor do veículo, ele responde pela infração referente ao ato da infração. Vou dar um exemplo.
avançou o sinal vermelho, ultrapassou em local proibido, está sem o cinto de segurança. Então, o condutor vai responder pelo ato que ele praticou na infração, né? Sempre lembrando que, por mais que o condutor responde pelo ato da infração, a multa fica cadastrada no veículo. Ah, José Divino, então se eu emprestar o meu veículo para alguém, essa pessoa tomar uma multa, ela não quiser pagá-la, eu que sou o proprietário que vou ter que pagá-la? Sim, funciona dessa forma, certo? Você é o proprietário do veículo, você emprestou o seu veículo para alguém, aquela pessoa cometeu uma infração, ela vai responder pelo ato que ela praticou. Ah, José Divino, mas se a multa fica vinculada no veículo, como que ela comete o ato? Como que ela responde pelo ato que ela praticou? Através de pontuação e processo administrativo, certo? Ela vai funcionar dessa forma, tá? E o proprietário do veículo? Quando que o proprietário do veículo comete infrações? O proprietário do veículo comete infrações quando ele entrega ou permite a direção do veículo a uma pessoa não habilitada e também referente à regularização do veículo, né? Vou dar um exemplo. Imagina que eu não possuo documento de habilitação, estou conduzindo o veículo de uma pessoa, tá? E essa pessoa está junto de mim. São duas multas. Uma de R$ 880,41 para mim, por conduzir o veículo sem possuir documento de habilitação, e outra de R$ 880,41 para o proprietário do veículo por entregar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. São duas multas. Então, o proprietário do veículo comete infrações quando entrega ou confia a direção do veículo a uma pessoa não habilitada e também referente à regularização do veículo, porque manter o veículo em condições de circulação, isso é dever do proprietário, né? O veículo foi parado, o condutor foi parado numa blitz e o veículo está com licenciamento atrasado, né? Quem vai responder pela infração de licenciamento atrasado é o proprietário do veículo. Assim como luzes ou lâmpadas queimadas, né, problema mecânico, tudo quem é o responsável pela infração é o proprietário desse veículo. Quando se tem uma infração, né, quando comete uma infração, vai ser lavrado o auto da infração. Nesse auto de infração, tem que constar, é obrigatório, a tipificação da infração cometida, né, o tipo da infração, local, data e hora do cometimento dessa infração, identificação do veículo, placa, marca, espécies e identificação da autoridade, agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Todos esses são obrigatórios a ter na infração, né, na multa. Agora, o proprietário e o prontuário, perdão, e a assinatura do condutor, né? Isso não é obrigatório, isso é opcional. Até porque em algumas multas o condutor não é autuado. Tipo, radar, lombada eletrônica, o condutor do veículo não é autuado. Se ele não é autuado, não vai o nome dele e também não consta a assinatura, né? Outra coisa muito importante seria o seguinte, né? Quando o condutor do veículo não é autuado no cometimento da infração, que é como eu citei o exemplo, um radar, uma lombada eletrônica, né? Então, quando o condutor não é autuado, essa multa vai chegar para o proprietário do veículo. O proprietário do veículo vai olhar aquela multa, ele vai ver que não foi ele que cometeu aquela infração. Quando é uma situação dessa, o que acontece? O proprietário do veículo vai ter que identificar o condutor infrator. Quanto tempo que o proprietário do veículo tem para identificar o condutor infrator?
30 dias, tá? Então, ele vai fazer o preenchimento, né, daquela multa, com os dados do condutor infrator, o condutor infrator vai ter que assinar e ele vai mandar para um determinado local, para um determinado endereço que vai constar naquela multa. O proprietário tem 15 dias para fazer, 30 dias para fazer isso. Se ele não fizer isso dentro de 30 dias, fica caracterizado que ele que cometeu a infração. Então, ele que vai ser o responsabilizado pelaquela infração. Tá? Outra coisa, isso é quando o veículo é de propriedade de pessoa física, nós. Quando o veículo é no nome de uma empresa, pessoa jurídica, a empresa também tem 30 dias para apresentar o condutor infrator. Se a empresa não apresenta o condutor infrator dentro de 30 dias, essa multa vai ser dobrada. Se era uma multa de R$ 130,16, a empresa tem 30 dias para apresentar o condutor infrator. Se ela não apresentar o condutor infrator dentro de 30 dias, vai gerar uma outra multa de R$ 130,16 por não apresentar o condutor infrator, tá? Na infração anterior. Existem as penalidades e as medidas administrativas. Penalidades são castigos. Medidas administrativas são atitudes que o agente de trânsito toma ali em decorrência da infração. Então, as penalidades seriam advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Medidas administrativas seriam retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento de veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga e realização de teste de alcoolemia. Então, a gente vai estar vendo todos esses tipos de penalidades e medidas administrativas agora. A advertência por escrito, ela é de caráter educativo. Se o condutor cometeu uma infração média ou leve, e ele não tiver cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, tá? Ele comete uma infração média. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo o veículo, você toma um refrigerante e joga a lata para fora. Aquela falta de educação que é muito comum a gente ver algumas pessoas cometendo. Então, isso é uma infração média. O agente de trânsito vê eu cometendo essa infração média, ele me para e me aplica uma multa. Quando essa multa chegar, né, quando essa multa for digitada, e ela é uma infração média, se eu não tiver cometido nenhum tipo de infração nos últimos 12 meses, e se for uma infração média ou leve, ela não vai virar multa, ela vai virar advertência por escrito. Mas ela só vira advertência por escrita se for leve ou média e eu não tiver cometido nenhum tipo de infração nos últimos 12 meses. Aí ela vai virar advertência por escrito. Agora, se eu já tenho alguma multa no meu prontuário e eu cometi alguma infração média ou leve, aí ela vai virar multa automática. Agora, não tenho nenhum tipo de multa nos últimos 12 meses e cometi uma infração média ou leve, ela vai se tornar advertência por escrito. Essas são as multas existentes. Multa leve, 3 pontos na habilitação, R$ 88,38, tá? Infração média, 4 pontos no documento de habilitação, multa de R$ 130,16. Infração grave, 5 pontos no documento de habilitação, multa de R$ 195,23. Infração gravíssima, 7 pontos no documento de habilitação, multa de R$ 293,47. As infrações gravíssimas podem ser multiplicadas por 2, por 3, por 5, por 10, né? Em alguns casos, por 20, 40 ou 60 vezes. Vou dar alguns exemplos.
Dirigir o veículo com categoria diferente. Seria, tenho carta de carro e estou dirigindo um caminhão. Infração gravíssima, multa 2 vezes. Então, quando se falar em infração gravíssima, multa 2 vezes, é 2 vezes o valor de R$ 293,47. R$ 586,94. Dirigir o veículo sem possuir documento de habilitação. Infração gravíssima, multa 3 vezes. 3 vezes o valor de R$ 293,47. R$ 880,41. Ultrapassar em local proibido pela sinalização. Infração gravíssima, multa 5 vezes. 5 vezes o valor de R$ 293,47. R$ 1.467,35. E dirigir sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica. Tá? Dirigir alcoolizado ou drogado. Infração gravíssima, multa 10 vezes, R$ 2.934,70. Se eu cometer essa mesma infração de dirigir sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente, tá? Se eu cometer essa mesma infração, se eu for reincidente nela dentro de 1 ano, aí ela vira 20 vezes. Aí ela vira 20 vezes o valor de R$ 293,47. Tá? Fica R$ 5.869,40. Então, é preciso que vocês decorem o que é multa leve, média, grave e gravíssima, tá? Vai perguntar, deixar o condutor ou passageiro não usar o cinto de segurança. Você vai ter que saber que é uma infração grave. Uma infração grave, a multa é de R$ 195,23 e 5 pontos no documento de habilitação. Então, por isso que se torna a matéria mais difícil que tem no curso de habilitação de vocês. Porque não basta você saber que é uma infração, você vai ter que saber se ela é leve, média, grave ou gravíssima. Suspensão do direito de dirigir. A primeira habilitação que vocês vão receber, o nome dela é PPD, Permissão para Dirigir. Essa PPD, Permissão para Dirigir, ela vai ter validade de 1 ano, e dentro desse 1 ano você não pode cometer infração gravíssima, grave ou 2 médias. Então, se dentro desse 1 ano você não cometer infração gravíssima, grave ou 2 médias, você vai receber, você vai ter o direito de receber a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Enquanto eu tiver com a PPD, se eu cometer gravíssima, grave ou 2 médias dentro de 1 ano, ela vai ser cassada, eu vou perdê-la. Vou ter que reiniciar um processo de habilitação novamente do zero, como se eu não tivesse sido habilitado nenhuma vez. Quando você recebe a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, na maioria das vezes você não perde ela direto, ela não vai ser cassada, a não ser que você tenha cometido um crime de trânsito ou um delito de trânsito, certo? Na maioria das vezes, quando você comete determinadas infrações, a sua CNH vai ser suspensa. O que é a minha CNH suspensa? Eu tenho que entregá-la no Detran, ficar um tempo sem dirigir, fazer um curso de reciclagem para condutor e infrator e ser aprovado nesse curso. Depois que eu ser aprovado no curso e cumprir esse tempo que ela ficou suspensa, aí eu recebo ela de volta. José Divino, quanto tempo que a minha habilitação pode ficar suspensa? Isso varia, de 1 a 12 meses. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se o condutor for pego dirigindo alcoolizado ou drogado, sob efeito de substância entorpecente, né? Se ele for pego dirigindo, disputando racha ou fazendo manobra perigosa, a habilitação dele vai ser suspensa por 1 ano. Então, algumas infrações, a habilitação já é suspensa automático. Mesmo que a infração seja só 7 pontos,
a pessoa já vai ter ela suspensa automática. Então, algumas infrações gravíssimas geram suspensão automática, não todas. Vou citar alguns exemplos para vocês. For pego dirigindo alcoolizado ou drogado, disputando racha, fazendo manobra perigosa, promover competição esportiva sem autorização da autoridade de trânsito, né, da via, né? Se eu me envolver em acidente grave, deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, né? Se eu deixar de adotar providências de remover o veículo do local quando determinado pelo agente de trânsito, né? Se eu dirigir o veículo em velocidade superior à máxima permitida para o local em mais de 50% da velocidade permitida para a via, se eu transpor bloqueio viário policial. Então, isso são alguns exemplos que são infrações gravíssimas, mas já geram suspensão automática da infração. Tá? Já geram suspensão automática da habilitação, certo? E algumas infrações não geram suspensão automática. Algumas vezes o condutor vai ter a habilitação suspensa por atingir uma quantidade de pontos, tá? A habilitação pode ser suspensa se eu atingir 20, 30 ou 40 pontos. Quando que eu vou ter minha habilitação suspensa com 20 pontos? Se eu tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, minha habilitação vai ser suspensa com 20 pontos. Se eu tiver apenas uma infração gravíssima, minha habilitação vai ser suspensa com 30 pontos. E se eu não tiver nenhuma infração gravíssima, ou for motorista profissional, exercer atividade remunerada, aí minha habilitação vai ser suspensa com 40 pontos, tá? Cassação da PPD. PPD é a permissão para dirigir. Então, minha PPD vai ser cassada se eu cometer alguma infração gravíssima, grave ou 2 médias. Cassação da CNH. Minha CNH pode ser cassada? Pode, né? Quando que a minha CNH vai ser cassada? Se eu dirigir estando com o direito de dirigir suspenso, lembra agora há pouco que a gente falou que quando a habilitação está suspensa, eu tenho que entregá-la no Detran, ficar um tempo sem dirigir, fazer um curso de reciclagem para condutora infratora e ser aprovado, né? Então, muita gente entrega a habilitação no Detran para cumprir a suspensão, mas continua dirigindo, que é errado, e outras também nem entregam, continua dirigindo. Então, se eu tiver com a minha habilitação suspensa e for flagrado dirigindo, ela vai ser cassada. Condenado judicialmente por delito de trânsito, tá? Então, se eu cometer um delito de trânsito, minha habilitação é cassada também. E for reincidente nas seguintes infrações. For reincidente seria o quê? Cometer a mesma infração dentro de um ano. Dirigir com o CNH da categoria adversa do veículo, tá? Entregar ou permitir a direção à pessoa não habilitada ou incapacitada. Então, primeira vez, multa. Segunda vez, multa e cassação. Dirigir sob a influência de álcool ou entorpecente. Disputar corrida por espírito de emulação. Promover competição esportiva sem autorização. E demonstrar ou exibir manobra perigosa. Então, primeira vez, multa e suspensão. Reincidência, multa e cassação. Se eu tiver a minha CNH cassada, eu só vou poder me reabilitar depois de 2 anos. Curso de reciclagem. Ele tem uma carga horária de 30 horas, aulas 50 minutos. Quando que eu vou ter que fazer esse curso de reciclagem? Se eu for infrator contumaz, infrator teimoso, se eu estiver com a habilitação suspensa, envolvido em acidente grave que eu tenha sido causador ou contribuído, condenado na justiça por crime de trânsito e quando expor a riscos o trânsito e outras situações definidas pelo CONTRAN. Em todas essas situações, eu vou ter que passar pelo curso de reciclagem.
Agora, a gente falou de penalidades, agora a gente vai estar falando de medidas administrativas. Retenção do veículo. Retenção do veículo é quando a irregularidade pode ser resolvida no local da infração, né? Vou dar um exemplo. Na minha habilitação vem a restrição A. Restrição A seria uso obrigatório de lentes corretivas. E eu saí dirigindo, por uma eventualidade, esqueci o óculos. O agente de trânsito me para, pede meu documento de habilitação, ele vai ver a restrição A e ele vai ver que eu não estou usando óculos nem lentes corretivas. Ele vai me dar uma multa por isso, né? Deixar de usar lentes ou próteses corretivas, só que ele não vai deixar eu ir embora. Ele vai me dar essa multa e o meu veículo vai ficar retido. Ele vai falar, providencia para alguém trazer o seu óculos. Quando alguém traz o meu óculos, eu mostro para o agente que agora está tudo ok. Aí ele libera para eu ir embora. Então, isso é retenção do veículo. É o veículo ficar retido, ficar parado ali até resolver o problema. Resolveu o problema, ele me libera. Agora, remoção do veículo seria o veículo ser guinchado. O veículo é guinchado até o pátio credenciado, tá? Na maioria das vezes é no Detran. Então, quando que o veículo vai ser removido? Ele vai ser guinchado, né, para o pátio conveniado. Quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível e quando a irregularidade não puder ser sanada no local da infração. Então, todos esses casos, o veículo vai ser removido, vai ser levado para o pátio do Detran, né? Quando o veículo fica no pátio do Detran, eu tenho que ir lá pagar as taxas, pagar tudo referente às dívidas do veículo. Eu pagando tudo em relação às dívidas do veículo, eu vou tirar o meu veículo de lá, né? Se eu não fizer isso dentro de 90 dias, o veículo pode ser leiloado, tá? Se eu não fizer isso dentro de 60 dias, o veículo vai ser leiloado. Recolhimento da habilitação. Quando que acontece o recolhimento da habilitação? Houver suspeitas de inautenticidade ou adulteração, estiver vencida há mais de 30 dias, ocorrer algumas infrações com fator agravante, em situações de suspensão do direito de dirigir com exceção, e outros casos previstos no CTB. CTB, como eu havia dito a vocês, é o Código de Trânsito Brasileiro. Recolhimento do CRV, que é o recibo do veículo, ou do CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Quando que pode acontecer esses recolhimentos? Houver suspeitas de inautenticidade ou adulteração, alienado não for transferido à propriedade em 30 dias, a irregularidade não puder ser sanada no local, prazo do licenciamento estiver vencido e outros casos previstos pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Transbordo do excesso de carga. O que seria o transbordo de excesso de carga? Aquele veículo, um pequeno exemplo, vamos imaginar que aquele veículo possa estar pesando 27 toneladas. Ele passa na balança e acusa que ele está com 32 toneladas, ou seja, ele está com 5 toneladas a mais. Se ele está com um peso acima do permitido, ele não vai poder seguir viagem. Para ele poder seguir viagem, o que vai acontecer? Ele vai ter que pegar essas 5 toneladas a mais que está nele e passar para outro caminhão, passar para outro veículo. Passando para outro veículo, ele vai poder seguir viagem. Existe multa? Sim, R$ 130,16 para cada 200 quilos a mais. Recolhimento de animais. Quando a gente vê algum animal de grande porte na via pública, um cavalo, um boi, ou coisa do tipo, a gente tem que ligar para a polícia que cuida da autoridade, que cuida daquela via, para que eles providenciem o recolhimento desse animal.
Esse animal vai ser recolhido e vai ser levado para curral público. O proprietário do animal tem até 60 dias para ir lá, pagar as despesas do animal e retirar o animal de lá. Se ele não fizer isso dentro de 60 dias, esse animal vai ser leiloado. Realização de teste de alcoolemia, né? Então, a tolerância é 0, certo? Então, veja só, a pessoa, o agente de trânsito, né, no momento da fiscalização, ele pede para que a pessoa faça o teste do etilômetro, né? Uma curiosidade muito grande, né? O nome do aparelho que faz essa medição é etilômetro. Bafômetro é um apelido que foi criado no Brasil em virtude da gente sabe que a pessoa que bebeu, aquele odor, o bafo, né, para falar um português mais, né, comum, é muito forte. Então, fala o teste do bafômetro, mas o nome do aparelho que faz essa medição é etilômetro, tá? Então, veja só, a tolerância é 0 de porcentagem, né? Então, a pessoa fez o teste do etilômetro e foi comprovado que ela tem concentração de álcool, multa de R$ 2.934,70, suspensão da habilitação por 12 meses. Essa pessoa vai ser presa, não é mais o delegado que estipula o valor da fiança, né? É um juiz de direito. Essa pessoa vai ter que fazer um curso de reciclagem para condutor infrator e ser aprovado nesse curso. E se a pessoa se recusar a fazer o teste do bafômetro? É um direito da pessoa se recusar, mas vamos falar o português claro. Só se recusa a fazer esse teste do etilômetro a pessoa que realmente bebeu. Isso é uma prova clara, né? Isso é uma prova clara, isso daí. Então, a pessoa se recusar a fazer o teste do etilômetro é um direito dela, mas ela vai ser multada da mesma forma, R$ 2.934,70 de multa, suspensão da habilitação por 12 meses, vai ter que fazer um curso de reciclagem para condutor infrator e ser aprovado nesse curso. A pessoa vai ser encaminhada para vai ser presa e só um juiz de direito para estipular o valor da fiança, tá? Agora, se a pessoa tiver com concentração superior a 6 decigramas por litro de sangue, além de tudo aquilo que a gente viu, a pessoa vai responder por crime de trânsito. Crime de trânsito. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber. Então, quando a pessoa comete um crime de trânsito, principalmente se houver homicídio, ela vai responder por homicídio culposo ou homicídio doloso. Homicídio culposo, que a pessoa não teve culpa, não teve intenção. Tá? Homicídio doloso, que a pessoa teve culpa, que ela teve intenção, ou mesmo sem intenção ela assumiu o risco. Pessoal, essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado disso que foi passado para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai estar divulgando mais vídeos aí neste canal, tá? Vou deixar o link, passem para os amigos de vocês, para pessoas que estão se habilitando, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.